Olá, neste vídeo iremos revisar como se deve produzir os elementos do projeto de TCC, que seria a unidade 2 da disciplina. Na unidade 2, seriam os objetivos e argumentação teórica de uma pesquisa científica. A aula semana 3, então, seria a definição e elaboração de hipótese e objetivo da pesquisa, e a aula semana 4, que requer o levantamento bibliográfico e a revisão teórica ou a construção do referencial teórico do projeto de pesquisa. E os resultados dessa produção escrita devem ocorrer, então, do 17 ao 30 de agosto de 2021, com postagem no dia 30 de agosto. Na disciplina, é solicitada a produção escrita da seção 1, que seria a introdução, e claro que ela tem parágrafos que antecedem as subseções, no caso 1.2, hipótese da pesquisa, que iremos tratar nos próximos slides, 1.3, como se produz um objetivo geral, e que tem que estar nessa produção do projeto de pesquisa, e 1.4, que seriam os objetivos específicos. Também, na mesma disciplina, e para esta unidade 2, é preciso produzir a revisão teórica, que requer a divisão em subseções também, onde se apresenta o referencial construído acerca do tema de investigação. Ainda sobre a revisão teórica ou o referencial teórico, o texto deve ser dividido em subseções, como foi destacado anteriormente, que tratem de cada parte do tema de pesquisa. Então, vocês vão ler o tema de vocês e tentar dividi-lo em partes, de modo que vocês possam falar de modo escrito sobre as concepções de autores que tratam e que realizaram investigações pertinentes nessa área que vocês estão investigando. É preciso ler, então, e construir frases ou parágrafos a partir de textos de artigos de revista, livros, capítulos de livros, dissertações, teses. Também pode ser utilizada a Base Nacional Comum Curricular como fonte, o referencial curricular do Estado e ou do município em que vocês residem ou que a investigação será realizada, entre outros materiais que permitam obter informações verídicas. Como sugestão, sugiro vocês copiarem o tema e colarem na janela de pesquisa do Google e pesquisarem os textos, de preferência aqueles que estão no formato de PDF, porque são os que estão mais organizados e que podem favorecer a leitura e escrita dos textos que vocês precisam para cada uma das subseções. Para exemplificar, menciono alguns aspectos a seguir. Na unidade 1 da disciplina, foi solicitada a produção escrita do tema, do problema e a justificativa. E como exemplo, então, foi destacado por mim o seguinte: tema: o ensino das 4 operações por meio de brincadeiras na educação infantil de crianças pequenas. Problema: então, foi sugerido que fosse elaborado um parágrafo explicativo sobre a problemática da necessidade, então, de realizar uma pesquisa a partir desse tema, e 2 questões que poderiam ser respondidas como questões norteadoras ou que seriam o problema de investigação. Quais tipos de brincadeiras podem ser propostas no ensino das 4 operações na etapa de educação infantil e para crianças pequenas? Como as brincadeiras devem ser escolhidas e propostas pelo professor
de educação infantil para que as crianças pequenas possam aprender conceitos relativos às 4 operações? Justificativa. Também foi sugerida a produção de 1 ou 2 parágrafos. Um deles seria a explicação dos motivos que levaram à escolha desse tema, e um outro seria para mencionar o porquê que essa pesquisa iria contribuir para a sua formação em pedagogia. Como na unidade 2 é preciso produzir as hipóteses, inicialmente, então, irei ler e explicar uma das definições que é dada num dos materiais fornecidos pelo professor da disciplina no Moodle, e que diz o seguinte, que são as hipóteses respostas prováveis ao problema formulado, as indagações a serem verificadas e as afirmações provisórias a respeito de um determinado problema de pesquisa. Regras para a formulação da hipótese. Deve ter conceitos claros, deve ser específica, não deve se basear em valores morais, deve ter como base uma teoria que a sustente. Então, o que eu sugiro? Que vocês leiam referenciais teóricos e, a partir disso, tentem responder a questão ou as questões que vocês produziram no problema de investigação, e de modo que vocês afirmem o que vocês acreditam que conseguirão construir de concepções a partir dos dados que vocês coletarem e analisarem. Então, tem que ser de uma forma clara, é de preferência que se procure dividir o tema em partes e para ficar mais específico, mais detalhado, porém mais claro o que vocês entendem por aquele tema. Não pode envolver questões de pensamento pessoal, porque é uma investigação, vocês não têm que envolver a opinião de vocês sobre um determinado aspecto. E, claro, né, usem teorias, mas não citem os autores. E também não escrevam concepções de outros autores de uma maneira que, se qualquer um que for ler as respostas de vocês, verifiquem que se trata de algo que foi escrito por outra pessoa. Com as palavras de vocês, vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos que respondam aquelas questões que vocês construíram lá no problema de investigação. Sugiro também que use a justificativa, porque ela tem algumas informações que permitem, então, ser incluídas nessas respostas. Sugestão também que vocês comecem a escrita das hipóteses por acreditas, porque vocês não têm certeza se vai continuar prevalecendo essa informação que vocês acreditam que está sendo verídica, que é uma afirmação que vai se efetivar depois. Então, tem que verificar com a realização da pesquisa se é válido ou não o que vocês pensaram como respostas para o problema. No que diz a respeito dos objetivos, esses esclarecem o que é pretendido com a pesquisa e indicam as metas que almejamos alcançar ao final da investigação. Os objetivos são normalmente categorizados em objetivo geral, que é a dimensão mais ampla pretendida com a pesquisa, e também aos objetivos específicos, que definem as metas específicas da pesquisa que contemplam e viabilizam o alcance do objetivo geral, podendo iniciar com propostas cognitivas de cunho descritivo, que seriam os verbos de identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar e levantar, entre outras sugestões, e explicativo e interpretativo. Como exemplos, então, comparar, relacionar e analisar. Sendo assim, como sugestão, indico utilizar o tema e as questões do problema para elaborar, então, os objetivos, tanto geral como específicos.
O tema, então, segundo o exemplo que foi mencionado anteriormente, o ensino das 4 operações por meio de brincadeiras na educação infantil de crianças pequenas. A partir disso, então, usei o verbo investigar. Investigar o quê? Mas, na verdade, o que se busca é investigar como deve ser proporcionado o ensino das 4 operações por meio de brincadeiras na educação infantil de crianças pequenas. Como vocês podem observar, eu contemplei o tema e a partir disso fiz adequações, mas não fugi da qual seria a proposta, então, que eu estou levando em consideração nessa pesquisa. No exemplo citado anteriormente, haviam 2 questões, que seriam quais tipos de brincadeiras podem ser propostas no ensino das 4 operações na etapa de educação infantil e para crianças pequenas, como as brincadeiras devem ser escolhidas e propostas pelo professor de educação infantil para que as crianças pequenas possam aprender conceitos relativos às 4 operações. A partir dessas 2 questões, então, elaborei 2 frases onde eu utilizo, então, um dos verbos mencionados pela referência que eu utilizei quanto a orientações para a produção de um projeto de pesquisa. Usei, então, o verbo reconhecer na primeira questão e fiz adequações. Reconhecer quais são os tipos de brincadeiras que podem ser propostas no ensino das 4 operações na etapa de educação infantil e para crianças pequenas. E para a segunda questão, usei o verbo de analisar como as brincadeiras devem ser escolhidas e propostas pelo professor de educação infantil, para que as crianças pequenas possam aprender conceitos relativos às 4 operações. Então, para frisar, né, e finalizar aqui, vocês podem observar que eu utilizei tal e qual os problemas, porém tirei o ponto de interrogação, transformei em frases e utilizei os verbos sugeridos, então, para a produção de um projeto que tem objetivos específicos delimitados. Por fim, em se tratando da revisão teórica ou do referencial teórico, essa seção ela destina-se a apresentar as leituras e fundamentos teóricos que embasam a proposta da pesquisa. Então, é o momento de vocês lerem outros textos escritos por pesquisadores e que tenham, né, pesquisas legitimadas, e a partir disso construir seus próprios textos, articulando ideias. Como sugestão, então, indico utilizar o tema que vocês delimitaram para determinar o modo como vocês vão organizar as subseções da revisão teórica ou desse referencial teórico. No exemplo, então, que foi mencionado anteriormente, o tema era o ensino das 4 operações por meio de brincadeiras na educação infantil de crianças pequenas. A partir desse tema, então, eu subdividi ele, ou seja, eu pensei nas minhas subseções dessa revisão teórica ou desse referencial teórico, que seria o de número 2 no projeto que foi solicitado nesta pesquisa, ou seja, nessa disciplina do curso de pedagogia. A primeira subseção seria 2.1, então eu penso que eu devo construir um pequeno texto falando sobre o ensino das 4 operações na educação infantil. Em uma outra subseção, que seria 2.2, eu já separei do assunto anterior e escolhi as brincadeiras na educação infantil. E, por fim, na subseção 2.3, seria um momento de eu articular as 2 sessões anteriores, falando das 2 ao mesmo tempo. Então, usei como subtítulo, né, o ensino das 4 operações e as brincadeiras na etapa da educação infantil de crianças pequenas. Claro que o tema que vocês escolheram, talvez vocês não vão achar tal e igual nas pesquisas que vocês vão realizar na internet, e vai ser, no primeiro momento, difícil de encontrar um material que fale desses
assuntos, dessas divisões que eu penso sobre o meu tema principal. Mas vocês vão lendo, vão anotando as referências, e a partir disso vocês vão utilizar aquelas mais próximas do que vocês estão pretendendo para construir, então, o que precisa para apresentar, então, um projeto de pesquisa. A referência que eu utilizei é uma das que o professor da disciplina de seminário, né, disponibilizou lá no Moodle, que seria essa, do Reis e Frota, e não tem maiores detalhes da fonte da mesma. Mas eu indico, assim, que vocês leiam outros materiais de metodologia de investigação, principalmente da qualitativa, para auxiliar nessa produção desses elementos do projeto de pesquisa. Também sugiro que vocês usem citações diretas ou indiretas de autores que tenham pesquisas que são validadas, que tenham um uso por outros pesquisadores também. E que vocês, assim, tentem fazer sozinho, que construam, leiam muito, para depois construir os textos de vocês. Porque não vai sair um texto bom se vocês não realizarem pesquisa. Vocês têm que se apropriar do tema que vocês escolheram. E, novamente, eu reforço que o tema não vai ser achado totalmente na íntegra, na internet. Não vai ter um trabalho igual ao que vocês estão pretendendo, mas tem materiais semelhantes, e é esses que vocês vão ter que ler, fazer rascunhos, depois construir suas próprias frases, construir parágrafos e tentar correlacionar eles, as ideias, de modo que tenha uma coerência, que quem for ler consiga identificar o que vocês estão pretendendo. Desejo um bom trabalho a todos e até as nossas orientações a partir do que cada um for produzir. Abraços.